Levantar esse altar, irmãos, ao Senhor, é levar a entender a remissão de Deus na nossa história. Que remissão é essa? Mesmo não sabendo o dia certo, o local certo, nós sabemos que Cristo veio a esta terra. E quando Cristo nasceu nesse mundo, irmãos, foi numa daquelas cavernas ali em Belém, que fica num campo de pastores, e hoje é um território dominado pelo mundo árabe. Mas dentro daquelas cavernas, no meio de animais ali, foi o lugar onde aquela criança nasceu e foi envolto em panos. E isso é uma sinalização profética muito forte. Por quê? Porque Jesus nasceu nesse lugar. Aqueles campos, os irmãos também conhecem a história, é os campos de Boaz. Os campos de Boaz. Boaz foi o resgatador de Ruth. Quem era Boaz? Boaz, ele era filho de Raabe, a prostituta. Lembram dela? Aquela que escondeu os espias de Israel, quando Josué foi até lá, que a muralha caiu. E ele disse, se você não denunciar nosso acordo, nós vamos poupar a sua vida. Raabe foi poupada, era uma prostituta em Jericó. E ela também foi resgatada, ela pôde sair de lá sem ser morta, e todos os outros, seu povo morreu. E quando ela saiu de lá, Raabe, essa prostituta, ela também foi redimida. Porque Deus é um Deus de perdão. Deus fez com que ela casasse com Salmão. E esse Salmão foi o homem que foi o pai de Boaz. Assim como Ruth, o homem que casou com Ruth. Veja que Ruth veio de uma situação de remissão. Raabe veio também de uma situação de remissão. Deus deu a ela o privilégio de viver de novo família, sair da condição que ela tinha de prostituta. Boaz casou com Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Então, todos os dois vieram de ascendências problemáticas. Tanto Boaz como Ruth. Boaz da ascendência de Raabe e Ruth da ascendência de Ló, de um incesto e de uma vida de prostituição. Todos os dois foram resgatados e Deus uniu esses dois numa família. E da descendência deles, que tem lá em Mateus capítulo 1, quando fala das gerações, eles chegam até Jesus, o grande resgatador. Ele resgatou a nossa história, irmãos. Por isso que nós temos muito o que aprender com isso. Porque esse Jesus é o resgator que não só resgatou aquelas mulheres, mas ele veio para resgatar a mim e a você também. A história é muito tremenda, porque os pastores, quando eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, quando nascia o bezerrozinho, ele era perfeito, e se ele era perfeito, eles envolviam num pano para separá-lo dos demais bezerros, porque aquele seria oferecido em sacrifício ao Senhor. Por isso que quando eles receberam uma mensagem, eles entenderam que o Filho de Deus, o resgatador, ele veria também envolvido em panos, ele estaria envolvido em panos, que ele seria o sacrifício perfeito por todos nós. Veja como a palavra, ela faz com que as coisas tenham sentido. O sinal que ele deu para aqueles pastores: vocês encontrarão uma criança envolto em faixas, é a ovelha perfeita para o sacrifício. O lugar que nós encontramos, irmãos, isso, o lugar que encontraram isso, foi um lugar simples. Simples. O nosso Deus é um Deus de simplicidade. Cristo, ele vestiu-se de criatura para vir até essa terra. Ele veio de um formato simples, como eu e você, para poder estar nesse lugar. Então veja, ele se vestiu de humildade para descer. O que ele espera? Que eu e você nos vista de humildade para subir. Diga aleluias. É tremendo isso, irmãos. Se ele foi humilde para descer, seja humilde para querer subir.